Olá, aqui é a Andressa Araújo e hoje eu estava meditando aqui no livro de Daniel e o Senhor falou comigo e eu quero compartilhar com você também esse alimento que veio do Senhor, né? Esse alimento que vem através da palavra dele. E não sei se você conhece o livro de Daniel ou a história dele, mas se você não conhece, agora você tem uma desculpa ainda maior ainda para ler esse livro maravilhoso que conta histórias verdadeiras de milagres, de poder que o Senhor fez e realizou, né, através da vida de Daniel. Vou começar lendo aqui no livro, no capítulo 1, versículo 1 de Daniel, diz assim: No terceiro ano de Joaquim como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou, olha só, Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade, que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Deus deixou, né? Então, fique bem claro que esse domínio de Nabucodonosor sobre Jerusalém foi por permissão de Deus. Deus deixou, né? E lá Nabucodonosor estava com os prisioneiros, decidiu pegar alguns jovens da família real, os nobres de conhecimento, para que fosse servir o reinado dele também. E ali foram separados alguns jovens, e entre esses jovens se destacaram Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por quê? Eles decidiram não se contaminar com a comida do rei. Porque o rei tinha decretado que esses jovens tinham que comer a mesma comida que ele. A mesma bebida e a mesma comida que ele comia. E esses jovens não quiseram. Então, muitos quando escutam isso, pensam que, nossa, não se contaminou com aquela comida, não bebeu, né, aquele alimento, porque por causa disso, porque eles não comiam porco. Mas será que é só porque eles não comiam comida, né, carne de porco? Será que é por isso? Não, é porque a comida dos babilônios era uma comida consagrada a outro Deus. Eram comidas que estavam totalmente consagradas. Então, se eles comessem aquilo, ainda mais que eles sabiam daquilo, quando eles comiam, se eles comessem, eles iam se contaminar com aquela comida, né? Eles estavam pecando contra Deus. E aqui eu posso levar para a vida, para os dias de hoje. Nós somos crentes, nós que acreditamos em Cristo, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós não servimos a mesma cultura do mundo. Mas será que nós estamos absorvendo a bebida e a comida do mundo hoje? Será que eu e você estamos fazendo isso? Será que nós estamos absorvendo? E se fizermos isso, nós vamos nos contaminar, nós vamos pecar. E o pecado afasta Deus de nós. Né? E Daniel decidiu não comer a comida e bebida. Daniel decidiu não pecar contra Deus. Foi uma postura diante da vida, diante da situação. E ele quero lembrar você que ele era escravo, prisioneiro. E eles decidiram. E aí, eles se tornaram ainda mais fortes fisicamente e inteligentes de conhecimento do que os outros. Eles se destacavam. Né? Diante do rei, o rei percebeu como eles eram inteligentes e muito mais intelectuais do que os do reino dele, né? E daí, o que aconteceu? Nabucodonosor teve um sonho, e esse sonho intrigou muito o rei. Intrigou muito. E o rei queria que os magos, os astrólogos adivinhassem o que foi que ele sonhou e ainda revelasse a interpretação daquele sonho. Só que daí, olha o que os magos falaram, o que os sábios da época falaram, né? Falaram assim: não há ninguém no mundo que seja capaz de fazer o que o Senhor quer. Nunca houve nenhum rei, por mais forte e poderoso que fosse, que tivesse exigido uma coisa dessas dos seus sábios, adivinhos e astrólogos. Né? Não há ninguém no mundo. O Senhor está querendo, é impossível. Não existe quem possa atender o seu pedido a não ser os deuses. Eles não moram com a gente aqui na terra. Né? Então, o rei ficou tão furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. A ordem foi publicada e então foram buscar Daniel e seus companheiros para que eles também fossem mortos. Olha só o que aconteceu. E aí, Daniel e os amigos se viram agora com decreto de morte, que iam ter que morrer, né? Por quê? Porque ninguém conseguia. Só que Daniel, ele, diante da impossibilidade, diante da dificuldade, diante daquilo que foi posto
na vida dele, ele se posicionou de maneira diferente. Ele continuou fiel a Deus, mesmo em outra cultura, mesmo debaixo de um jugo, né, onde obrigava ele, porque, gente, ele era um prisioneiro. Mesmo diante das ordens ali, ele se colocou com uma postura de fidelidade diante do Senhor. E o Senhor honra quem é fiel. O Senhor honra quem é fiel. E hoje eu tô fazendo esse vídeo porque eu sei que Deus está falando com alguém. O Senhor quer falar com alguém. Alguém que está saindo de uma situação para uma outra. Talvez hoje essa situação que você está se vendo seja uma situação que você está prisioneira. Uma situação que você não está vendo solução. Uma situação que você já está com decreto de morte, de falência, de derrota. Mas Deus está mandando você perseverar. Deus está mandando você não se contaminar com os manjares do rei. Você continuar assim como esses jovens foram. E olha o que Deus faz através da vida de Daniel. Deus o torna mais forte. Ainda com essa dificuldade, ainda com a morte, porque era um decreto do rei. Ali o rei estava decidindo matar todos eles, porque existia uma impossibilidade. Será que hoje você está diante de uma impossibilidade? De um decreto de derrota, de morte? Deus pode mudar isso. Daniel sabia que existia um Deus, que é Deus do impossível, um Deus que muda a situação. Foi lá orar a Deus e começou a clamar a Deus. Deus, tenha pena de nós, Senhor, não permita que venhamos morrer, né? Me revela esse sonho. E Deus revelou o sonho a ele. Deus revelou o sonho que o Nabucodonosor teve e ainda depois deu a revelação a ele, né? E quando Deus deu essa revelação, a primeira coisa que Daniel fez, olha o que Daniel com o coração cheio de gratidão a Deus, né? Daniel fala ali, ó, o nome de Deus seja louvado para sempre, pois dele são a sabedoria e o poder. Ele quem faz mudar os tempos e as estações. É ele que impõe os reis no poder e os derruba. É ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Ele explica mistérios e segredos e conhece o que está escondido na escuridão, pois com ele mora a luz. Ó Deus dos meus antepassados, eu te agradeço e te louvo, pois me deste sabedoria e poder. Tu respondeste a nossa oração, nos mostrando o que o rei quer saber. E ali ele foi diante do rei e conta todo o sonho para o rei. Conta o sonho da estátua, o porquê que a cabeça era de ouro, né? Porque cada parte da estátua tinha uns metais e depois aquela pedra destruiu aquela estátua e revela para ele o que ia acontecer. E ali o rei, ele reconhece o Deus de Daniel. Ali o rei se joga nos pés de Daniel e manda ele ser, né? Levanta adoração a esse Deus maravilhoso que pode todas as coisas. Ele reconhece o poder de Deus. Ele reconhece. Então, lá no capítulo 2, versículo 46. Então o rei Nabucodonosor se ajoelhou diante de Daniel, encostou o rosto no chão e depois ordenou que fossem apresentados a Daniel sacrifícios e incenso. E ele disse a Daniel, o Deus que vocês adoram é de fato mais poderoso de todos os deuses, é o Senhor de todos os reis. Eu sei que ele é quem explica mistérios, pois você me explicou este sonho misterioso. Em seguida, o rei colocou Daniel como a alta autoridade do reino, lhe deu também muitos presentes de valor. Ele pôs Daniel como governador da província da Babilônia e fez chefe de todos os sábios do país. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, que eram os amigos dele, que foi trocado o nome, Sadraque, Mesaque e Abednego, como administradores da província da Babilônia. Mas Daniel ficou na corte real. Aleluias! E aí, aqueles prisioneiros, aquela situação difícil, aquele decreto de morte, aquele decreto de derrota, virou honra. Virou honra na mão de Deus. Virou poder de Deus. E é isso que Deus, amada, que hoje você pode estar se sentindo uma prisioneira nessa situação. A sua morte está decretada, a sua derrota está sendo decretada. Você não está vendo solução. Lembre-se do Deus do impossível, que muda situações, que torna a morte em vida.
Aleluias. Esse Deus vai te honrar se você permanecer. Esse Deus vai mudar a sua história. Esse Deus vai fazer até aquele que queria te destruir glorificar o Deus que você serve. Aleluias. Deus é poderoso e glorioso é o Senhor. Vamos orar? Se coloque na presença do Senhor nesse momento. Curve sua cabeça e agradeça ao Senhor. Creia no poder dele. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque ela que nos alimenta, ela que nos sustenta. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigado por nos salvar. Obrigado por ter morrido naquela cruz. Senhor, eu peço, abençoa cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Que o teu Espírito Santo fale no profundo e alimente, fortaleça e guie. Senhor Deus, tu és Deus do impossível. Tu és Deus que muda a situação. Muda a situação dessa pessoa agora. Muda aquele decreto de morte agora. Muda esse decreto de derrota agora. E honra, Senhor, os teus filhos. Honra aqueles que confiam em ti, Senhor. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Se abençoa, Senhor, grandemente. E que o teu nome seja exaltado na vida dela e no meio dela. Em nome do Senhor Jesus é que eu te peço e agradeço. Amém. Deus te abençoe.